Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está abrindo aqui mais um episódio do Alta Quadra Podcast. A gente está aqui com o ilustre Rogério Fernandes. Ele é dono, ele também faz tráfego pago aqui na Elite Digital. Ela também é uma imobiliária e também é uma agência de marketing. É isso, Rogério? São empresas separadas. Eu tenho uma imobiliária e uma agência de marketing especializada em marketing imobiliário. Tá. E as duas se chamam Elite Digital. Legal. Pessoal, esqueci de falar do meu parceiro aqui, o Pedro Câmara. Vamos para mais um aí, Vamos para mais um. Rogério, a gente sempre gosta de fazer uma breve apresentação da pessoa, né? Então, história de vida, um pouquinho ali, como que entrou no mercado e como foi crescendo, como que você resolveu abrir a Elite Digital, a Elite Imobiliária e hoje a gente vai falar de tráfego pago, né, gente? A gente vai falar de marketing para o corretor de imóveis, para a imobiliária, para ser mais específica ainda. Então, Rogério, nada melhor do que um especialista aqui para falar com vocês, né? Então, palavra aí para você. É isso aí, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar participando aqui. Eu já vi lá que grandes players aí já passaram por aqui, então é uma honra estar aqui com vocês e dividindo, acima de tudo, um pouquinho do meu conhecimento aí com o pessoal que está assistindo, porque de tráfego pago eu gosto de falar. Olha aí. Bom, vamos lá, vou dar uma resumida aqui, porque a história é longa, né? São 12 anos de profissão como corretor de imóveis. A gente estava até brincando aqui um pouquinho antes de começar, né? Falando que sempre quando alguém pergunta a minha profissão, eu nunca falo que eu sou gestor de tráfego, que eu sou dono, que eu sou CEO, que eu sou todas essas coisas. Quando me perguntam, eu sempre falo, eu sou corretor de imóveis. Essa é a minha profissão. Vou morrer falando que eu sou corretor de imóveis. E eu comecei lá em 2013, na corretagem. Eu sempre fui da área de vendas. Trabalhei minha vida toda praticamente como vendedor de loja, já fui vendedor de consórcio, vendedor de carro, vendedor de loja, varejista. E graças a Deus esse tempo como vendedor trabalhando nessas empresas eu aprendi muito sobre vendas. Eu nunca tive muito dom para vendas. Eu fui realmente alguém que venceu pelo esforço. Você tem a cara da venda. Eu me transformei na cara da venda. Olha isso. Se você me visse aí há 10 anos atrás, eu sempre falo, eu era travado, tímido, não sabia vender, sentar na mesa com uma pessoa para negociar, então nem se fala. Gravar um vídeo para uma câmera, então, nem se fala, né? Hoje eu tenho um canal no YouTube, eu tenho o meu podcast também, que eu chamo as pessoas lá para entrevistar. Fala sobre tráfego? Não, eu chamo pessoas do mercado imobiliário no geral. A gente fala sobre tudo. Então eu tenho um podcast também. E é a segunda vez que eu estou sendo entrevistado, né? Porque lá no meu canal tem bastante que eu entrevisto, né? E eu gosto dos dois lados. E 2013 entrei no mercado imobiliário. Já saí 2 vezes, voltei 2 vezes. Por conta de instabilidade, por conta de não ter maturidade naquela época. Teve uma época... Eu demorei 1 ano para fazer minha primeira venda, então foi bem difícil no começo. Passei bastante apuro no começo. Daí eu saí, voltei de novo. Ganhei muito dinheiro lá na época de 2015, 2016. Aí a gente não sabe administrar, a gente entra, ganha uma comissão que a gente nunca ganhou e acha que tá rico, né? Quem nunca, né? Então, saí e voltei 2 vezes, é uma longa história. Mas, resumindo, em 2018, quando eu voltei pro mercado pela segunda vez, que eu já tinha desistido, fui trabalhar CLT 2 vezes, voltei em 2018 e aí foi o tudo ou nada, né? Foi o tudo ou nada, onde eu falei, eu tenho que fazer algo diferente, né, para ter resultados diferentes. Então, em 2018, fui participar de um lançamento, de um loteamento. Nunca tinha participado de lançamento de lotes mesmo. Aqui em São Paulo não tem muito, né? É tudo vertical, né? Mas pro interior tem bastante. Então, nunca tinha participado. Eu falei, poxa, tem que ser minha virada de chave, né? Produto bom, cidade boa, tem que ser minha virada de chave. Tinha mais de 200 corretores no produto, meeting com 500 corretores. Quantos lotes eram? 2.000 lotes. 2.000 lotes, grande. Loteamento bem grande. Não é isso que a gente costuma ver, né? Quando lança, né? E aí eu falei, eu tenho que fazer algo diferente. Foi aí que eu comecei a estudar. Ali foi a minha última cartada mesmo. Eu falei, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Então eu falei, puxa, eu tenho que começar a estudar alguma coisa diferente. Foi aí que eu comecei a encontrar alguns players do marketing digital fora do mercado imobiliário, porque naquela época, 2017, 2018, não tinha ninguém que falasse sobre marketing digital para o mercado imobiliário, principalmente sobre tráfego pago. Eu não achava conteúdo de ninguém. E aí comecei a estudar grandes players aí, como Érico Rocha, Leandro Ladeira,
enfim, grandes players aí, comecei a estudar e comecei a pegar muitos insights. Eu sou uma pessoa que eu consumo muito vídeo, muito conteúdo. Eu até brinco e falo assim, olha, eu não gosto de ler. Eu não consigo ler, eu não consigo, sabe? Aquele cara já leu 1000 livros, sabe? Eu não consigo ler, eu sou meio hiperativo, eu tenho TDAH diagnosticado e eu não consigo ficar parado lendo um livro, sabe? Mas um vídeo, eu tô ali na academia, eu tô ouvindo um podcast, um vídeo, então eu sou de consumir, nossa, milhões de horas vídeo já, daria uns 1000 livros já, então cada um tem o seu jeito de aprender, né? Sim. Então eu comecei a consumir muito conteúdo desse pessoal. E eu sempre tinha comigo ali, eu acho que estava ali dentro de mim, assim, essa criatividade, porque o marketing, você tem que ser criativo, né? Esse negócio de ter ideias para fazer vídeos. E eu sempre tive comigo isso e comecei a explorar, aprendendo ali. Não tinha comprado nenhum curso, fui aprendendo. E aí, nesse lançamento, eu apliquei o tráfego pago pela primeira vez, de uma maneira ainda totalmente amadora, mas deu certo. E nesse lançamento, resumindo, eu vendi mais de 100 lotes. Você vendeu 100 lotes? Sozinho. Fui o campeão de vendas. Cara. No meio de 200 corretores experientes já em lotes, né? Vendi mais de 100 lotes. Com o tráfego pago, eu ficava o dia inteirinho sentado no plantão, respondendo no WhatsApp. O dia inteiro, 24 horas, de noite, de manhã, respondendo. Criei uma estratégia só minha. Sem CRM, sem nada? Sem CRM. Só na mão ali. Na planilha. Nada. Nem planilha? Visita agendada no caderninho, marcada. Porque pra vender 100, você deve ter gerado muito mais leads, eu né? fiz. Gerei coisa de 1000 leads. Fiz coisa de 200 pastas, né? Que a gente represa pro lançamento. Chegava final de semana que eu atendia, sabe, tem a roleta, né? O cliente chega, né, na recepção. Chegava da pessoa da roleta pegar o microfone, Rogério, visita. Chegava lá, tinha 5 famílias, assim. Eu falei, pessoal, vamos comigo? Eu levava tudo grupo, junto pra área do loteamento, abria o mapa do loteamento em cima do capô do carro. Naquela época eu tinha um palinho velho que atolou até já no loteamento já. E aí eu atendia 5 famílias ali, fichinha pra todo mundo preencher, tô aqui, faz o cadastro. Eu amo história assim. Enfim, foi uma grande virada de chave. E desde então comecei a participar de outros lançamentos, lançamentos de apartamentos, de lotes. E assim, na maioria deles eu sempre era campeão de vendas. Depois eu comecei a rodar o Brasil fazendo lançamentos. Eu era corretor de trecho, fui muitos anos, uns 3 anos corretor de trecho, onde eu gosto muito de lançamento. Corretor de trecho? O que é corretor de trecho? Corretor de trecho é o seguinte, vai ter um lançamento em tal cidade, 30 dias, é tiro rápido. Aí eu vou lá, eu comecei a conhecer muitas empresas, tiro rápido. Aluga lá Eles alugam um lugar, ou a empresa mesmo aluga para os corretores ficarem. Então eu fiquei viajando, assim, e conheci uma excelente empresa, que foi essa que eu participei lá, e eles começaram a me convidar, olha, tá tendo um lançamento lá em Minas, tal. Fui no outro, na sequência desse, vendi 70 lotes. Fui pro Nordeste, 60 lotes. Fui aqui pra região de Campinas, 60 lotes. Gostou do lote? Gostei do lote. E aí, hoje, é claro, eu tenho a minha imobiliária. Hoje a gente vende tudo lá na minha imobiliária. Tem uma equipe com 12 corretores. A gente vende desde Minha Casa Minha Vida até alto padrão, lançamentos. Menos pronto, porque não é a minha praia e nunca foi. É algo que eu não tenho, assim, o tesão de fazer, digamos assim. Você é especializado, sua imobiliária, no lançamento. Você é em lançadora. Lançamentos, isso, lançamentos. Você é uma lançadora. Isso. Que legal. Mesmo que fique aí, a gente fala lançamento, mas são produtos de construtoras, loteadoras. Pode ter um estoque, alguma coisa. Isso. Tá. E aí, resumindo aí, foi a grande virada de chave. Para mim, tráfego pago foi a grande virada de chave. Depois comecei a estudar muito mais coisas relacionadas ao marketing, né? Próprio tráfego orgânico, posicionamento. Eu virei um expert em edição de vídeos também. Eu fui o faz tudo ali. Eu que editava. Hoje eu tenho uma equipe, né, na agência que faz tudo. Mas eu que fazia os meus conteúdos. E aí, 2020 pra cá, eu falei, por que não criar um canal no YouTube e ensinar isso que as pessoas me falavam, Rogério, como que você faz? Como que você faz? Como que você faz? E aí, naquela época, as pessoas começaram a pedir para eu fazer o tráfego para elas. E eu comecei a cobrar por isso. Naquela época, baratinho. Valor simbólico. Eu falei, faço. E comecei a fazer para as pessoas. Eu fazia o tráfego para os corretores. E aí, como eu rodei o Brasil, conheci muita gente, o pessoal ficava indicando. Aí começou. Eu falei, poxa, legal. Comecei a estudar sobre agência, como ter uma agência de marketing. E aí eu comecei a trabalhar como gestor de tráfego. E aí eu comecei a atender muito cliente. Aí chegou um ponto que eu não conseguia mais tocar imobiliária e cuidar das vendas ali. Sim. Eu ficava, porque é uma coisa que tem que ter dedicação, né? E aí eu falei, poxa,
Agora eu tenho que sair isso faz o quê? 1 ano e meio. Tenho que sair do operacional e abrir uma empresa e contratar gente, né? Aí já tinha lançado meu curso, né? Eu tenho um curso de tráfego pago para corretores. E aí fui contratando meus próprios alunos para fazer parte da minha equipe. Hoje eu tenho 4 gestores de tráfego na agência. Os 4 são meus alunos. São gestores de tráfego excelentes. Tem o pessoal do design que faz edição de vídeo. Enfim, criei uma equipe ali. E tráfego pago é tráfego pago. Então, uma equipe que você sabe de onde veio, né? Olha que legal. Exatamente. Sabe o que estudou, com quem estudou. Eu tenho corretores que trabalham comigo hoje, que são alunos que fizeram o meu curso. E o meu curso eu não falo só sobre tráfego pago. Eu falo sobre atendimento, como converter. Porque não adianta nada gerar lead se eu não souber converter. Então eu falo de tudo no meu curso. Você pega a jornada ali inteira, então. Já não é mais só tráfego. É tráfego, venda, SRM, acompanhamento. Sim, eu tenho um CRM próprio, eu criei também. Olha isso. Pra quem ia no caderno, criou eu vou fazer meu merchan aqui, né? Eu tenho todas as soluções para o mercado imobiliário. Acabou o podcast, é isso. Contratem. Foi um resumo, né? Um resuminho aí. E vamos falar sobre tráfego pago. Que vocês têm algumas... Vamos falar. Eu quero primeiro... Vamos iniciar do corretor que está começando no seu curso aqui. Qual que é o mais importante do tráfego pago hoje? Qual que é o ponto mais importante do tráfego pago hoje? 3 coisas para ele começar a fazer um tráfego pago certo. Tá. Porque eu sei que o corretor ele sempre começa fazendo um tráfego pago errado. Sempre. Sempre. Eu comecei fazendo errado também. É normal. Tá, eu vou melhorar. Eu vou falar 5 coisas. 5? Vai lá. Vamos lá. Eu costumo dizer, quem é meu aluno já sabe, né? Que existem 5 pilares do tráfego pago para ter sucesso. E o tráfego pago imobiliário, ele é muito diferente. Na verdade, o tráfego pago em geral, ele é diferente para cada nicho. Deixa eu fazer uma pergunta antes aqui. Tá. O seu tráfego pago é especializado em qual rede? Ou todas? Google, LinkedIn, TikTok, Instagram? Meta e Google. Meta e Google, beleza. Vamos falar sobre Meta aqui, que é principalmente o corretor que está começando. Meta. É o que... o iniciante, Isso, então, são 5 pilares para ter sucesso no tráfego pago. Quando eu vou fazer algum treinamento presencial, eu passo isso, né? Tenho os slides ali, o pessoal fica louco. O pessoal fala, nossa, é isso então? Esse é o segredo então? Então vamos lá. Eu falo o seguinte, que esses 5 pilares, eles representam 90% do sucesso de um anúncio imobiliário. E os outros 10%, esses 5 pilares, eles são teóricos. Digamos assim, eles são teóricos, não é prática no computador, são teóricos. E representam 90% do sucesso de um anúncio. E eles estão interligados entre eles. Eu vou falar para vocês quais são. E se um deles falhar, já acabou tudo. E 10% é o operacional. É o apertar botão ali. Apertar botão, você compra o cursinho, você compra o meu curso. Afinal de contas, o meu curso também, além de aprender a apertar botão, aprende muito esses 5 pilares, né? Então, 90% está aqui, nesses 5 pilares, e 10% está no apertar botão. Tanto que hoje tem muitos gestores de tráfego que não conseguem dar resultados porque eles só sabem apertar botão. Sim. Né? Pedro Sobral, que é o mestre do tráfego no Brasil, fala muito isso. Você tem que ser um gestor de tráfego estrategista e não um apertador de botões. Eu costumo dizer o seguinte também, os meus gestores de tráfego, que são os meus alunos hoje, e eles estudam demais tráfego pago, eles têm muito mais conhecimento da ferramenta do que eu. Às vezes eu peço coisa pra eles. Esses dias foi engraçado que eu pedi pro... Cara, mudou uma atualização aqui. Muda toda hora, né? Aqueles botões e aqueles nomes. Eu tava fazendo uma campanha minha mesmo. Cara, mudou uma coisa que mandei lá no grupo. Aí ele mandou. Aí depois eu falei, cara, como que faz tal coisa? Onde que entra aqui pra fazer tal coisa mesmo? Porque fazia tempo já que eu não fazia. Aí eles ficam tirando sarro de mim lá no curso. Eu falei, eu tô aposentado, vocês que estão com... Então, assim, a parte operacional, qualquer um aprende rápido, aprende com um vídeo gratuito no YouTube, mas a galera bate a cabeça com isso aqui. Então, vamos lá, sem muito mistério, né? Bom, 5 pilares. Primeiro deles, segmentação de público. Né? Segmentação, nada mais é... Hoje o tráfego pago ele tem um poder muito grande de você fazer com que o seu anúncio apareça para a pessoa certa. Né? Por exemplo, quando você curte alguma coisa, tem gente que fala que até de falar, né? O negócio começa a te perseguir. Você pode perceber que tudo aquilo de anúncio que aparece para você é referente ao seu gosto, é referente a alguma coisa que você pesquisou no momento. Se você curtir agora aí uma página, alguma coisa de tênis de academia, por exemplo, vai começar a te perseguir, né? Porque o Meta nada mais é do que uma ferramenta criada para coletar os dados dos usuários e eles vendem esses dados para nós que somos os anunciantes. Então fica tudo registrado ali.
né, os seus interesses, o seu comportamento, onde você vai, se você viaja. Então, eu costumo dizer até que o Meta sabe muito mais da gente do que nossa própria mãe, nossa própria esposa. Do que a gente mesmo. Sabe tudo, do que a gente mesmo até, né? Então, a primeira pilar é a segmentação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vai lançar um empreendimento de alto padrão, né, apartamentos lá de 1,5 milhão, 2 milhões. Então, a segmentação é o ponto principal. Por quê? Eu dou o seguinte exemplo. Vamos supor, tem corretor que fala assim, nossa, mas eu investi em anúncio, eu coloquei dinheiro no Meta e o Meta não me traz lead, o lead tá caro, o lead tá ruim. E aí eles jogam a culpa no Meta. Falam, o Meta não presta, o Meta é uma porcaria. Não, eu uso o seguinte comparativo. O Meta é como se fosse, vou usar um exemplo bem simples, um carro de som. No interior tem muito, né? Aqueles carros de som que se você faz uma propaganda, faz uma chamada ali, é jingle, acho que chama. Nem sei. Chamada, mais ou menos isso aí. Musiquinha. É a musiquinha, lançamento. Sim. Eu fazia muito isso aí na minha cidade lá. E o carro de som, você vai pagar, por exemplo, você pagou R$50, 2 horas pro cara rodar o seu anúncio, né? Que é a musiquinha ali. Então roda nesse bairro. Então assim, você pagou R$50 pro cara do carro. Beleza. O cara do carro é a ferramenta de veiculação. O Meta é a ferramenta de veiculação. Você paga e ele veicula o seu anúncio. O carro do som, você paga e ele veicula o seu anúncio. O carro do som rodou o dia inteiro, no outro dia inteiro, e não teve nenhuma ligação. Antigamente falava o número no final e o pessoal realmente ligava, né? E aí não teve nenhuma ligação. Ficou a semana inteira fazendo o tráfego no bairro e não teve nenhuma ligação. A culpa é do cara do carro do som? É da ferramenta de veiculação? Não. Não. A culpa possivelmente está ou no produto, que é ruim mesmo, ou no que foi falado ali naquele áudio ali, que não está chamando atenção. Aonde o cara ou aonde o cara foi. É uma série de fatores, menos o cara do carro do som. Coitado dele. Ele tá recebendo ali para fazer o trabalho de rodar. Você não vai passar um carro de ovos na Fazenda Boa Vista, por exemplo. Exatamente, né? Sobre isso, é sobre o público e o Meta, produto. Ele é uma ferramenta que ele tá ali. O Meta, ele tá ali para te obedecer. Ele vai te falar assim, Rogério, aonde você quer que eu rode o seu anúncio e para quem que você quer? Tá aqui, ó, a ferramenta na sua mão. Você vai fazer aí. Então, né, produto de alto padrão. Pô, começa a pensar, né? O primeiro ponto, a segmentação. Começa a pensar na persona, quem que é esse público, né? Pô, começando pelo básico, qual que é a região que esse público tá? Uma cidade grande como São Paulo, a gente consegue colocar regiões específicas para rodar o anúncio, né? No bairro tal, dentro do condomínio tal, em vários bairros nobres ao mesmo tempo. Então, começando pela região. Beleza, tem que ser assertivo. Tem gente que abre aquele raio grandão, assim, seja o que Deus quiser. Eu falo o seguinte, que anunciar sem segmentação ou com a segmentação errada é dar tiro no escuro para tentar acertar o alvo. Não dá certo. Então, primeiro ponto, básico, a região. Segundo ponto, idade. Né? Quem é o público que vai comprar um imóvel de 2 milhões? Qual que é a idade desse público? No mínimo 35 anos de idade. Eu coloco lá 35 a 60, um exemplo, se eu fosse criar uma campanha. 35 até 60 anos. Passou de 60 também, eu não gosto muito de usar não, porque aí tem gente que fala assim, eu gosto muito de usar esse exemplo. Ah, Rogério, mas eu atendi um cara aqui no plantão, ou um lead, sei lá, o cara tinha 23 anos e comprou um apartamento de 2 milhões. É a exceção. Eu falei, anúncio é feito para regra e não para exceção. Se você fizer anúncio para exceção, você tá dando tiro no escuro. Acertou o alvo? Na sorte. Mas é regra. Porque quanto mais assertivo você for, qual que é o objetivo de uma campanha de sucesso? É trazer o lead mais barato possível com a melhor qualidade possível. Né? Então, beleza, primeiro ponto, segmentação. Fazer o anúncio aparecer para a pessoa certa. Aí você tem lá dentro os interesses, né? E tem muitos interesses. Tem muita opção para o mercado imobiliário, propriedade de imóveis, casa, apartamento, tem que saber fazer a junção do público certo, não pode colocar muito interesse no mesmo anúncio, senão a concorrência fica muito alta, alguns detalhes, né? Então, pô, vou lançar apartamento de 2 milhões. Quantos interesses no mesmo anúncio? Eu vou começar a perguntar aqui. Olha lá, vai. Pode ser. De 2 a 3 só? Ali no máximo. Só? Nossa, eu coloquei uns 15 no meu. Eu vou explicar, não faça isso. Eu vou te explicar o porquê disso na quinta... Vai lá. Na quinta. Na quinta aqui. Então, segmentação, sabe? Eu falo que menos é mais. Quando eu vou criar, por exemplo, um público para alto padrão, por exemplo, eu vou pegar a minha cidade, Campinas. Quando a gente coloca lá, Campinas, só Campinas, abre um público de 1 milhão de pessoas. Com idade de 18 a 65, que é o padrão que vem lá e sem direcionamento nenhum. É o que a gente chama de público aberto.
Então, abre um público de 1 milhão de pessoas. Aí, vou criar o público de alto padrão. Esse público, para mim, ele tem que ficar abaixo de 10% do público total. Tá, menos de 100 mil. Sim. Porque se você for lá no site, pergunta pro ChatGPT quantas, até... Da renda, né? Média, qual que é a renda média dos moradores de Campinas? Ele fala lá, olha, eu até fiz com Campinas, parece que até 7% das pessoas ganham 20 mil reais. Né? E o restante ganha 3.800, 4 mil. Então, aí a gente já começa a pensar... O seu é o 7% ali, né? O seu público, no caso desse seria isso. Então eu vou criar um público pequeno, um público enxuto. Tem gente que acha que, vou anunciar. Tem gente que até já ouvi pessoas se gabando assim, nossa, eu criei um público gigante aqui de 500 mil pessoas. Eu falei, tá dando tiro no escuro, meu amigo. Você acha que esse tamanho de público todo vai ter poder aquisitivo para comprar um imóvel de 2 milhões? E tem que tomar cuidado, vou dar uma dica de ouro aqui agora também. Pra vocês pegar. Olá, depois vocês vão subir o tráfego lá, vocês vão assistir o podcast. Uma dica de ouro. Cuidado com o rico fake. O que é rico fake? Dá um exemplo. Coloquei 1 milhão de pessoas. Aí tem aqueles interesses que a pessoa acha que vai atingir o público de alto padrão. Tem lá um que é tipo... viajou internacionalmente recentemente. Tá, já vamos falar sobre isso. Vamos falar interesse em Prada. Em BMW. Carro BMW. Vocês mataram a charada. Façam o teste. Campinas, 1 milhão de pessoas. Eu fiz isso num vídeo no YouTube esses dias e provei. Aí você coloca Porsche. Aí de 1 milhão ele cai para 500 mil pessoas. Ainda é bastante. Ou seja, 500 mil pessoas têm interesse em Porsche. Aí será que 500 mil pessoas compram uma Porsche? Claro que não. Claro Se que fosse não. assim, a Porsche estava passando propaganda na TV também. Porsche não passa propaganda na TV, né? Então o que acontece? O público, os interesses de alto padrão, ele tem que ser um público pequeno. Tanto que eu criei até um e-book de vários... Depois eu vou... Me cobrem, depois eu vou fornecer gratuitamente para vocês. Eu vou dar de presente para vocês esse e-book. Que eu tive cuidado de fazer manualmente ali, vendo o público. Tipo assim, vinhos de luxo, roupas que quase ninguém conhece, só o rico mesmo conhece. Marcas específicas. Não Prada, isso aí todo mundo conhece. Marcas específicas. Aí você vai ver, você coloca, tipo assim, tem 1 milhão de pessoas, você coloca aquele interesse, fica 3 mil pessoas. Você olha, tô chegando. Mas aí 3 mil é muito pouco. Aí eu vou colocando tem que outros. calibrar. Aí eu vou colocando outros. Tem que aumentar públicos. um pouquinho nesse caso. Aí você vai acrescentando. Aí eu vou acrescentando o apartamento, né? Então, ou seja, segmentação. Errou na segmentação, tchau. Você vai estar circulando com o seu anúncio para quem não é o seu público. Vou te perguntar um problema que eu tenho, assim, né? Muitas vezes quando eu segmento propriedade imobiliária, imóvel, eu acabo pegando muito corretor. E às vezes eu quero atingir o comprador de imóvel, ou o interessado em aprender a investir em imóvel. Elimina. Como que você elimina? Olha só, antigamente o Meta tinha uma opção de excluir públicos, agora não tem mais. Então, agora não dá, infelizmente. Não exclui mais corretor? Mas ninguém. Antigamente dava pra excluir um monte de coisa, né? O que você quisesse. Eu mas excluía. hoje não. Tá vendo? Eu fazia na unha também. Agora eu não tô sabendo, não sabia mas disso. Não pode mais. Porque o propriedade imobiliária é um assunto muito amplo. Vai pegar tanto quem compra como quem vende o imóvel. Sim. Sim. Mas aí, nesse caso, eu já partiria para... Vamos falar de segmentação também? Eu já partiria para o lookalike. Eu não partiria para segmentação, é interesse. E entre interesse, entre lookalike e entre, sei lá, lista... O que você prefere mais e explica pro pessoal também o que seria isso. Vamos chegar depois do quinto aqui, só pra gente não perder a linha de raciocínio. A gente fala sobre o lookalike. Tá. Mas o lookalike ele tá dentro de segmentação ainda, né? No seu caso aí. Dentro de segmentação ainda. Sim, é um público mais quente, né? Mas a gente pode falar também. É um assunto avançado, mas a gente pode falar. É um assunto avançado. Beleza, mas a gente pode falar passei pro avançado. Tá. Bom, beleza, segmentação. Segundo pilar, esses dois são os principais, tá? Segundo pilar, criativo. Né? Criativo nada mais é do que o vídeo ou a imagem que vai aparecer ali. Então, o criativo ele tem que ser bom. Ele tem técnicas para ter um criativo bom, né? Hoje eu faço 100% dos meus criativos são em vídeo. Porque o vídeo ele consegue transmitir muito mais informação, ele consegue chamar muito mais atenção, né? Eu dou sempre um exemplo assim, o seguinte. Imagina um anúncio de uma churrascaria. Vamos comparar uma foto com um vídeo. Tem lá uma imagem de um anúncio de churrascaria com uma picanha, né, no espeto, escrito lá, promoção, rodízio, R$ 49,90. Beleza, você tá ali, passou e viu. Agora imagina um vídeo
de um cara cortando a picanha ali, sangrando ali, daquele jeito que a gente gosta, com a música no fundo, às vezes com uma pessoa falando alguma coisa ali. Chama muito mais atenção. O vídeo ele consegue transmitir muito mais emoção, ele consegue reter muito mais atenção. As redes sociais hoje em dia são mais voltadas para vídeo, né? São. TikTok, o Instagram é mais Reels, né? As pessoas ficam o dia inteiro no Reels. O próprio YouTube lançou Shorts, porque viu que não poderia ficar atrás em relação ao TikTok e Instagram. Então a rede social é de vídeo. E tem técnicas para fazer um bom vídeo, né? Vou passar algumas aqui. O primeiro ponto é ter um gancho para chamar a atenção da pessoa, com algo referente ao empreendimento, ao imóvel, né? Nos 3 segundos iniciais você tem que impactar a pessoa, né? Através de gatilhos. Né? Tem vários tipos de gatilho. Gatilho de escassez, gatilho de urgência, gatilho de dor. Né? Por exemplo, gatilho para Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, lançamento de apartamentos. A maioria das pessoas não conseguem comprar apartamento pronto, que vai comprar o primeiro imóvel, porque não tem o dinheiro à vista para pagar de entrada. 50 mil, 60, 70 mil. Né? Então é uma dor que o cliente tem. Então, começa um vídeo ali, você não tem dinheiro para pagar à vista a entrada do seu apartamento, aqui você consegue parcelar em 60 vezes. Fica comigo nesse vídeo. Então é 3 a 5 segundos ali para impactar. Né? Então eu costumo criar o roteiro dos meus vídeos, eu coloco ali. Eu crio o roteiro para os vídeos dos meus clientes também. Às vezes eles não sabem o que falar. Eu falei, deixa que eu crio o roteiro. Porque eu prezo muito na agência pela qualidade do criativo do cliente. Às vezes eles me mandam uns criativos lá que eu já falo, olha, fala, não vai virar esse criativo. Eu não vou fazer milagre com esse criativo. Então, grava outro. Aí eu monto o roteiro. Aí eu peço sempre pro cliente, pro corretor, né? Me passa todas as características do empreendimento, né? E me passa também os pontos fortes. 2 a 3 pontos fortes. Rogério, ponto forte é que ele é do lado do shopping tal e é o metro quadrado mais barato da região. Um exemplo, tá? Então, já começa o vídeo ali. Já pensou em morar ao lado do shopping, pagar pelo preço do metro quadrado mais barato aqui de São Paulo? Foi os 3. Fica comigo nesse vídeo que eu vou apresentar o empreendimento mais luxuoso. E aí desenrola o vídeo. Então, o criativo ele tem que impactar. Repara, nós, quando estamos ali nas redes sociais, nos stories, no Reels, se o negócio não chamar a atenção em 3 segundos, a gente pula. Eu me pego fazendo isso direto. Né? E anúncios incomodam. Ninguém acorda um belo dia... Pra ver anúncio. Pra ver anúncio. Eu brinco, eu falo, acho que eu sou o único cara do mundo que fica torcendo pra ver anúncio. Porque eu gosto de ver anúncio. Pra me inspirar em outros anúncios também. Mas eu sou o único cara do mundo. Mas assim, ninguém gosta de ver anúncio. Quando a pessoa entra no YouTube pra ver um vídeo, ela não vê a hora de passar aqueles 5 segundos pra pular o anúncio. Então... O corretor vem no vídeo ali, fica ali, né? Começa assim, olá, meu nome é Rogério, eu sou corretor de imóveis, aqui da imobiliária tal. Vim te trazer uma excelente oportunidade. Tchau. Tchau. Eu também já dei mentoria em marketing, né? E aí, quando eu ensino os meus corretores, eu vivo falando assim, primeiro, o cliente não quer saber quem você é. Segundo, ele não quer saber onde você trabalha. Sim. Ele não quer saber. Sim. Ele não quer saber seu nome. Ele não quer saber. Primeiro você apresenta o que você tem que apresentar. E aí, por último, se você quiser, você fala mesmo. Seu nome. Lá nos últimos. Isso. Que lá nos últimos segundos. A gente faz a CTA, né? Que é a chamada para ação. Aí você falou tudo, você fala, meu nome é Rogério. Clique no link abaixo e converse comigo. Pronto, né? E o anúncio e o de vídeo, ele também tem que ser curto. Né? Antigamente, até faziam vídeos mais longos, de 1 minuto. Hoje em dia, os meus vídeos são de 30, 40 segundos. O objetivo do criativo não é se apresentar, não é vender, é captar leads. É captar pessoas interessadas, de acordo com a segmentação que você colocou, para depois você apresentar. Tem gente que quer falar tudo do empreendimento no vídeo. Ninguém vai ver o vídeo inteiro. Não. Até o de 30 segundos você não vê inteiro. A pessoa não vê inteiro. O lead clica ali com 15, 20 segundos se ele se interessou. Né? Então, o objetivo é esse. É impactar, reter a pessoa um pouquinho ali e fazer ela ter uma tomada de ação que é clicar ali. Né? Então, segmentação e criativo. Vamos dar um exemplo. A segmentação tá ruim. Mas o criativo, eu falo assim, se for errar, erra na segmentação. Não erra no criativo. Por quê? Um criativo bom, um criativo muito bom, se tivesse segmentação ele ruim, chega. Uma hora ele vai encontrar o público ali. Vai ficar caro o lead? Vai. Mas uma hora ele vai encontrar alguém ali. Né? Agora, um criativo ruim com uma segmentação boa, não adianta nada. Você vai estar com uma segmentação top ali no bairro certinho, interesses,
caprichou na pode segmentação. Pode colocar o máximo de dinheiro possível também. Pode colocar o máximo de dinheiro. Então, vocês entendem que não é... Meta não tem nada a ver com isso, né? Então, é isso. Segmentação criativa. Os dois principais. Terceiro pilar é o que a gente chama de copy, né? A famosa copywriting, que é... Copyright são textos persuasivos que levam a pessoa a ter uma tomada de ação. E quando eu falo na copy, é tanto a copy escrita na descrição, quanto a copy do que você vai falar no vídeo, né? Que eu já passei aqui um pouquinho também. A descrição, né? Que é a parte que a gente escreve aquilo lá, não é para descrever o empreendimento inteiro, né? Primeiro, a pessoa não vai ler, porque depois da quarta linha para baixo você tem que clicar em ler mais, esquece isso, que a pessoa lê. E aí o corretor, às vezes, coloca todas as informações. Sabe, tem 35 mil itens de lazer no empreendimento. E coloca tudo ali, ó. E bonitinho ainda, com emojizinho de academia. Bonitinho. Hoje a IA ali do Meta acaba fazendo sugestões ali. Você usa? Isso. Uso. Mas aí na minha copy, né, a copy do vídeo, eu já falei aqui como fazer uma boa copy. Mas a copy da descrição, eu não coloco muita informação do empreendimento. Primeiro que eu tô falando no vídeo algumas coisas. E segundo, que a descrição é uma chamada também para a pessoa ter uma ação. Então eu coloco geralmente um gatilho seguido de uma chamada. De 3 a 4 linhas. Por exemplo, fiz ali o vídeo, legal. Aí eu escrevo ali, lançamento de apartamentos na região tal, menor preço do metro quadrado, mas atenção, são poucas unidades. Clique no link abaixo e converse comigo, agende uma visita. Sucinto, objetivo, direto ao ponto. Isso, a copy ali é objetiva. Então, não menos importante, a copy. O quarto pilar é a estrutura. A gente já está falando já da parte de apertar botões mesmo, que é a estrutura da campanha, que a pessoa precisa aprender a duplicar conjuntos de anúncios para fazer testes, como criar, qual o objetivo certo. É tráfego, é mensagem. Vou sanar uma dúvida principal que o pessoal sempre me pergunta. Vamos lá. Engajamento, cadastro, tráfego e vendas. Vou deixar engajamento por último. Vamos lá. Vendas. A maioria tem as pessoas que acham que aquele é o objetivo certo, porque vendas na cabeça já pensa, né? Os 4 dá para colocar WhatsApp, só o de cadastro que não. Mas vamos lá, vou falar sobre o objetivo de vendas. Não usem o objetivo de vendas. Vou explicar por quê. Todos esses objetivos, eles são voltados de acordo com o comportamento do público ali do Instagram. O comportamento do público de objetivo de vendas são comportamento de pessoas que clicam nos anúncios para já comprarem ali mesmo. Tipo uma roupa, uma coisa. Tipo site, né? Tipo um curso. Por exemplo, eu vendo meu curso. Então eu faço objetivo de vendas, né? Porque a pessoa, o Meta vai apresentar o anúncio para quem tem um comportamento de clicar e comprar. Comprar online. Comprar online. Ela clica, sai do Facebook, sai do Instagram, vai para o site e compra lá. Então, o Meta, tanto que tem um interesse que chama compradores envolvidos. Pessoas que compram muito no produto baratinho ou produto mais caro um pouco, mas são compradores. E o nosso mercado... Ninguém compra um imóvel no landing page. Não clica ali. Então, não faz sentido. Né? Ali você capta o lead para você depois vender. Né? Então, não é um objetivo bacana de usar. O outro é o objetivo de tráfego. Tem gente que acha, tráfego pago e liga, né? É o objetivo de tráfego. Não é legal também. Por quê? O objetivo de tráfego foi criado pelo Meta para quê? Ele atrai mais clientes curiosos. Ele aumenta o número de tráfego no seu site. Por exemplo, eu tenho o site que eu vendo meu curso. Eu faço muito campanha de tráfego. Para quê? Só que não são pessoas com perfil de compradores. Nesse momento, eu não quero que elas comprem mesmo. Eu quero o quê? Alimentar o pixel do meu site, que já é um outro assunto já. Dentro do site tem um pixel ali, que ele armazena as informações de quem entra ali. Então, eu quero alimentar esse pixel ali para eu ter o maior volume de pessoas possíveis entrando ali no meu site para fazer volume, para depois eu fazer um remarketing, um lookalike. Então, esse é o objetivo. Então, não é legal para a gente do mercado imobiliário. Os outros dois, o objetivo de formulário, que hoje em dia fica escrito leads lá, né? Atualizou o nome, fica escrito leads, e o outro é engajamento. Bom, o de leads é o que eu faço hoje em dia. Eu gosto muito de leads e o de engajamento por WhatsApp. O de leads é o que eu faço hoje em dia, que ele preenche um formuláriozinho ali. A landing page ali, vai. Só um formuláriozinho do próprio Meta. Do próprio Meta ali no Instagram. Se sai pra landing page, tem uma queda grande. Você sente isso também? Vou falar sobre isso. Olha só, tem gente que fala assim, eu não gosto de anúncio para landing page. Tá? Vou explicar por quê.
Então, vamos supor, você vai fazer um lançamento, você criou uma landing page de um produto. Vamos supor, apartamento de 800 mil, 3 dormitórios no bairro tal. Beleza, você criou uma landing page bonitona ali. Lá na landing page tem, às vezes, um formuláriozinho. Isso, nome, e-mail... Ou o WhatsApp mesmo, que ele clica lá e fala. Sim. Beleza. Aí você pode fazer uma campanha de tráfego, nesse caso. Você quer mais volume de pessoas ali. Beleza, por que eu não gosto? Porque é o seguinte, imagina... Você vai ver sempre a métrica lá, assim... Deu 100 cliques, 100 pessoas entraram na landing page. Aí você vai ver os leads. Pô, entrou 5 leads. Mas entrou 100 pessoas na landing page. O que aconteceu? Provavelmente a pessoa entrou, viu todas as informações do produto. E não quis. Por algum motivo o produto não agradou. E às vezes a pessoa não pensa, pô, vou entrar para ver se ele tem outro produto. As pessoas não fazem isso. Então, por algum motivo, o cara tava procurando de 4 quartos. Ele viu lá que é 3. Ele viu lá que é 800 mil. Ele pode até 500 mil. Um exemplo. Então, o cara sai de lá. E eu costumo dizer o seguinte, no tráfego pago... Na maioria das vezes, você nem sempre vai vender aquilo que você está anunciando. Na maioria das vezes. 70%, 80%... Vai vender alguma outra coisa. Vai vender outra coisa. Porque o cliente ali, eu sempre falo, ele não entende... A maioria dos clientes, né? Não estou falando de investidor, não. Estou falando da maioria dos clientes que compram um primeiro imóvel. Ele não entende, ele não sabe quanto que tem que ter de renda para comprar um imóvel X. Ele não sabe qual que é o papel do corretor. Investigar isso no atendimento, educar o cliente, ver a renda dele e falar, olha, esse você não pode, mas você pode esse. Então, é um jogo que você tem que saber jogar. Então, eu não gosto. Porque, a não ser que seja uma consultora que só vende aquele produto. Aí ela faz lá, tá tudo bem. Se o cliente sair de lá, a consultora... Né? Mas mesmo assim perde de tentar converter o cliente. Então por isso que eu não gosto. Aí tem a campanha de leads, que é o formulário de cadastro, que hoje eu faço bastante, vai para o CRM direto, né? O corretor recebe lá. E você pode personalizar, fazer perguntas ali. Não façam muitas perguntas, porque senão a pessoa some filtra dali, muito também. Filtra muito. Qualifica, mas se filtrar muito, as pessoas não têm paciência mais hoje em dia de ficar respondendo perguntinha ali. Às vezes você perde um cliente bom porque não teve paciência de preencher. Eu mesmo, se eu tiver abrir um negócio, eu não respondo na também. Terceira pergunta eu já saio fora. Quer saber? Tchau. Se for pergunta de escrever ainda, eu nem escrevo. Eu tem coloco, que ser de clicar. Eu coloco nome, e-mail e telefone, porque daí já tem aquele preenchimento automático. Sim. E tem a campanha que eu gosto muito, que é que vai direto pro WhatsApp. O corretor ele pode fazer essa campanha porque é muito mais prático para ele, cair direto no WhatsApp dele. Agora, imobiliárias já é mais difícil, porque o volume, aí tem que ter o CRM também para distribuir. Mas é muito boa. Se for fazer de WhatsApp, então faça de engajamento. Então, né, esse quarto pilar, a gente fala sobre a estrutura da campanha, saber usar o objetivo certo, saber duplicar os conjuntos de anúncio, testar 2, 3, 4, 5 criativos na mesma campanha. É saber ali o básico da estrutura, né? Porque não adianta nada também segmentar bem, fazer um criativo, fazer uma boa copy e apertar errado ali. Né? E a quinta, né, que vai entrar em, acho que alguma coisa que você questionou aqui anteriormente, eu me perdi um pouco aqui. Foi o lookalike, tem que voltar lá depois. Tá, e tinha uma outra também, mas vamos desenvolver aqui que a gente chega. A quinta é o quê? Tá, você fez essas 4 muito bem feitas. Isso não garante o sucesso de uma campanha. Não garante. Ele garante 70% dos casos já vai de primeira, a campanha já bomba. Se você fizer essas 4 certinho. Né? Geralmente ali a cada 10 campanhas, 7 ali já acerta na veia, porque você fez uma boa segmentação, um bom criativo, uma boa copy, uma boa estrutura, acerta na veia. Mas pode acontecer de não dar certo. Por quê? Por alguns fatores que não estão no nosso controle, que é principalmente a questão da concorrência. Né? Então, esse quinto pilar é saber analisar as métricas das campanhas. Né? Vou falar aqui sobre algumas métricas principais. Um exemplo. Lá nas campanhas, não sei se você já reparou, lá naquelas barrinhas tem umas siglas, CPM, CPL, CTR, tem umas siglazinhas, né? Sim. Vamos desmistificar, porque o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Falar sobre algumas delas, que são as principais, para você analisar a métrica se a campanha não estiver dando um bom resultado. Eu consigo analisar ali já no segundo, no terceiro dia, para não perder tempo, perder dinheiro. Né? No segundo dia já tá ruim ali, eu já olho e falo, vamos ficar esperto. No terceiro, vou olhar as métricas. Vamos lá. Primeiro, CPM. O que é CPM? É custo por 1000 impressões. É o quanto você está pagando para aparecer para 1000 pessoas. Por que tem esse custo de CPM? Porque ele mede a concorrência. Por exemplo, a gente está num bairro aqui, eu vou colocar um anúncio para rodar nesse bairro, para quem tem interesse em apartamento.
Vamos supor que mais 10 pessoas estejam anunciando no mesmo bairro para quem tem interesse em apartamento. Agora, uma outra situação. Você tem 100 pessoas anunciando nesse mesmo bairro para quem tem interesse em apartamento. Vai ficar mais caro. O Meta não vai entregar de maneira igual para quem está anunciando 10 ou 100. Ele vai dar uma baixada na entrega. E aí o CPM vai lá em cima. Né? Aqui em São Paulo o CPM costuma ser alto. Eu tenho clientes aqui, então o CPM costuma ser alto. Então, é uma diferença absurda. O alcance do anúncio fica baixo. Um CPM baixo, por exemplo, o que um anúncio atingiria... Vamos dar um exemplo aqui. O que um anúncio atingiria 1.000 pessoas por dia, com um CPM muito alto, ele vai estar atingindo 200 pessoas por dia. E aí o alcance vai estar baixo. Você está pagando diariamente o mesmo valor. Eu coloquei R$50 por dia no meu anúncio. Com CPM baixo, ele vai entregar para 1.000 pessoas. Com CPM alto, ele vai entregar para 200 pessoas. Então, pode não estar entrando leads, porque a concorrência está alta ali, mesmo você tendo os outros 4 pilares muito bem feitos. Então, você tem que, no segundo, terceiro dia de campanha, você vai olhar ali e analisar o CPM. Tem como abaixar o CPM? Tem. Aí você vai ter, ou você tem 2 opções. Ou você troca a região onde você está anunciando e tenta uma outra região, ou você troca os interesses. Porque tem muita gente anunciando para o interesse pela palavra-chave apartamento. Lembrei do que você tinha me falado. Posso colocar muitos interesses? Você falou coloca 15, né? 15, né? É ruim, por quê? Porque o CPM tende a ficar muito alto. Porque você vai... Alguns vai estar com a concorrência baixa e outros vai estar com a concorrência alta. E você não vai saber... Você não vai saber qual é qual. Qual é qual. Por isso que também tem como duplicar conjunto de anúncios para testar interesse por interesse em cada conjunto, para descobrir qual que está com o CPM mais baixo. Então vocês percebem que é um... Que nem eu falei no começo, não é só apertar botãozinho. Eu lembro que quando eu comecei a fazer anúncio, eu fazia 70, 80, 90 testes. Eu fazia para poder tentar entender o que puxava o público. Sim, e aí eu fazia teste de interesse, lookalike, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ia nessa loucura toda até chegar em... Na verdade, eu faço isso em cada empreendimento, porque... E é isso que eu quero dizer aqui também, quero perguntar. O seu marketing do empreendimento passado, você leva ele 100% para o futuro? Porque isso também é um erro, né, dos corretores. Eu acho. A minha estratégia? Eu acredito que seja um erro dos corretores também. Você pegar o mesmo anúncio? Pegar um anúncio que deu bom hoje, deu certo hoje, joga ele pro futuro e aí você bota ele para valer de novo. Você faz isso? Não. Eu sempre falo também que tráfego pago não tem receita de bolo. Né? Eu falo que não tem histórico. Não adianta. Eu tenho alguns grupos no WhatsApp que eu passo dicas lá pro pessoal, de pessoas que até nem são meus alunos. Inclusive... Posso deixar aqui no Instagram, né? Claro. Corretor Rogério Fernandes. Quem quiser participar dos meus grupos de WhatsApp, tem um link na minha bio. Legal. A gente troca uma ideia lá sobre tráfego pago. Tá. E aí teve um cara que falou, Rogério, qual o interesse que tá dando bom para você aí num tal produto que eu posso usar aqui? Eu falei, não tem como. Não tem, não é receita, né? Então, você falou, não tem receita. O que dá certo hoje, amanhã talvez não tá dando mais. Vídeos longos davam certo antes, vídeos curtos não dão mais certo agora. Tem que acompanhar a tendência. O marketing tá assim, muito rápido. Sim. Eu saio daqui, daqui a pouco... Esses dias eu tomei um susto com Meta. Fazia um mês que eu não entrava no gerenciador de anúncios. Hoje eu tenho a equipe que trabalha para mim, né? Eu tomei um susto, porque eu vou gravar um curso novo, eu vou lançar agora em setembro. Eu vou gravar um curso novo. Eu entrei lá e falei, quê? Mudou aí tudo. Tive que reaprender ali e tal, mudou tudo. Então, é assim. E aí, voltando só para falar rapidinho das métricas. Esse é o CPM. Então, tem alguns clientes da agência que a gente sempre manda os relatórios para eles e a gente dá um parecer, né? Fala, olha, o lead tá caro por conta disso aqui, ó. Então, a gente vai fazer... Eu gosto sempre de explicar para os meus clientes. Eu dou aula para os meus clientes, assim, porque eu gosto que eles entendam o que está acontecendo. Porque, infelizmente, tem gente... dono de agência sofre muito com isso. O cliente só reclama. Não, mas não tá entrando lead. Não, tá muito caro. Mas a gente explica, olha... Vamos ter que mudar o criativo, você vai ter que gravar outro criativo. Então, a gente dá uma consultoria mesmo para os clientes, né? Para explicar... A gente está usando o dinheiro dele. Além dele pagar a agência, a gente está usando o dinheiro dele para fazer o serviço no Meta, né? Então, é uma responsabilidade. Então, tem o CPM. Aí depois tem o outro que é um principal, o CTR. CTR, taxa de cliques no link. Quantas pessoas clicaram? Por exemplo, um CTR de 1% significa que a cada 100 pessoas, uma clicou no anúncio. Um CTR de 3%, a cada 100 pessoas que viram, 3 clicaram. E o CTR é uma taxa de porcentagem que quanto maior, melhor. Ela mensura a qualidade do criativo. Então, um CTR bom, ele sempre tem que estar próximo ali do 1%. É muito difícil até chegar no 1%, mas 0,70, 0,80...
Meus clientes, esses dias teve uma cliente, falou, Rogério, no terceiro dia, o lead tá caro, não tá entrando. Falei pro meu gestor de tráfego, manda aí, a gente tem um grupo no WhatsApp, manda as métricas. Ele mandou. Falei, olha, o CPM tá legal, não tá concorrido, a entrega tá boa. Olhamos o CTR lá, 0,13%. E um CTR, tá muito baixo. E um CTR muito alto, o que significa? Que tá bom. Qualidade boa do criativo. Se tiver um CTR senta mais dinheiro ali no anúncio que é sucesso. O CTR alto significa que seu criativo é bom e ele vai pra sua landing page, se você tiver. Aí, se sua landing page for ruim, aí cai. Ferrou. Mas naquele se você fizer landing page, né? Isso, se fizer landing page, mas aí já clica ali direto, se for WhatsApp, já cai direto. Já então, vai, são as duas principais. Tem depois CPL, né? Custo por lead, o alcance... uma outra também, frequência. A frequência é a quantidade de vezes que o anúncio repete para as mesmas pessoas. Depois de um certo tempo, algumas semanas, alguns meses, o anúncio começa a repetir e a frequência fica alta. A frequência, por exemplo, uma frequência de 3% significa que ele repetiu 3 vezes para a mesma pessoa. Isso então, para mim é ruim. Para você é ruim ou bom? É ruim, frequência alta. Então você tem que... O que significa? Bateu 3%, até 2% tá de boa. Bateu 3%... Isso leva um tempo, algumas semanas, para bater 3%. Pô, se você cria um público de 50 mil pessoas, ele vai aparecer 150 mil vezes. Então, leva, às vezes, 2, 3 meses. Então, acho que em São Paulo isso nem acontece. Se você colocar São Paulo capital, acho que não sei. Sim. Só se for bairros. Então, a frequência alta significa que está na hora de você trocar o criativo. Ou até mesmo o público. Fazer umas trocas ali para começar a aparecer um vídeo novo... ou também para pessoas novas. Então, é um conjunto de coisas que fazem ter sucesso no anúncio, né? É um resumaço que eu fiz aqui, mas... Inclusive, pessoal, tem um canal no YouTube que se chama Corretor Rogério Fernandes, tem mais de 250 vídeos, se não me engano, sobre tráfego pago, sobre atendimento, sobre posicionamento, sobre marketing. Pessoal, então é bem detalhado, só tem uma aula de métricas lá que é 1h30, só que eu falo sobre métricas. Então, é isso, aí... Bora para as dicas finais? Vou para a pergunta aqui rapidinho. Uma pergunta, só uma. Peraí, uma pergunta. Você acha que hoje tem muito corretor ainda fazendo isso? Esquece carrossel e estático? Esquece? Joga fora. Ai, gente, esquece. Para imóvel. Dá uma dor no coração falar isso, mas sim. Esquece. Sim. Agora compara para mim entre... Vamos falar do público médio alto padrão agora. Vamos falar de um imóvel na casa dos, 6 milhões. Para fazer esse marketing, né? Gerar o lead, no caso. Geração de lead mesmo. Pode ser por mensagem ou cadastro, enfim. Você prefere usar interesse, lookalike ou lista? Tá, só para o pessoal de casa entender também. Lookalike é o que a gente chama de remarketing. É campanha de fundo de funil, que a gente chama, né? O topo de funil é o de interesse, onde a pessoa geralmente está te vendo pela primeira vez ali, a gente chama de topo de funil. É um lead mais frio, entre aspas, né? Sim. O lookalike já é um público mais quente, porque a gente pode fazer lookalike de várias formas. Para quem está em casa aí. Por exemplo, pessoas que acessaram sua conta no Instagram nos últimos 180 dias, é um público mais quente. Pessoas que assistiram 75% de um vídeo, é um público quente. Então, a gente tem várias formas. Lista, né? Nome, e-mail, telefone, pegar listas de pessoas e colocar ali. É um público mais quente. Só que para você rodar uma campanha assim, você tem que esquentar ela primeiro. Por exemplo, se você quiser fazer uma campanha de pessoas que assistiram, vamos colocar mais de 50% de um vídeo, né? Você tem um vídeo de 1 minuto. Então, você vai atingir pessoas que já assistiram, é remarketing, né? Já assistiram 50% do seu vídeo. Pô, um vídeo de 1 minuto. Quem assistiu 30 segundos de um vídeo de um empreendimento é um público quente, né? Só que para você fazer essa campanha, você tem que ir lá atrás ter feito a campanha, por exemplo, uma campanha que chama com o objetivo de visualização de vídeo. Você vai fazer, ela não vai te gerar leads, ela vai só fazer com que as pessoas visualizem o vídeo. E ela tem um custo muito barato, um CPM muito baixo, para as pessoas verem o vídeo. E em 30 dias ali, muitas pessoas viram o vídeo. Sei lá, 100 mil pessoas viram o vídeo em 30 dias. Aí você vai criar um lookalike de pessoas que assistiram 50% do vídeo. Aí de 100 mil pessoas cai para 10 mil. Pô, então esse público aqui é um público mais quente, né? Eu faço muito campanha para pessoas que acessaram o meu Instagram. Tem campanha lá, tipo assim, pessoas que acessaram, mas não te seguiram. Né? Não sei se já aconteceu com vocês. Acessaram e seguiram, acessaram e seguiram. Vocês já entraram no Instagram de alguém, só que por algum motivo você não seguiu, mas mesmo assim o anúncio dela começou a te perseguir.
né? Então, são campanhas que o corretor tem que estar mais capitalizado, porque você tem que criar um público primeiro, criar todo um processo primeiro. Essa do Instagram, por exemplo, você já tem que ter um Instagram ali que você faz campanhas para a pessoa acessar o perfil. Então, são campanhas paralelas. Eu falo assim, e foi tudo isso que me fez crescer muito no digital. Todas essas estratégias, principalmente essas de lookalike, fez crescer muito no digital. Campanhas para a pessoa acessar o perfil, e ali você tem que ter um perfil bom. Aí a gente já entra em outro assunto, que é posicionamento, gerar conteúdo. E o corretor de imóveis não pode ter um Instagram vitrine de imóveis, porque nenhum cliente segue corretores que têm vitrine de imóveis. No Instagram você tem que ser interessante ao invés de interesseiro. Então você tem que gerar conteúdo para o público e uma série de fatores ali. O marketing é uma cadeia assim que, se você fizer do jeito certo, explode. Eu sou prova disso. Há 4 anos atrás eu não era nem conhecido na minha cidade como gestor de tráfego. Em 4 anos, né, parece talvez pouco tempo, mas gerando conteúdo ali, fazendo campanha, gerando conteúdo, fazendo campanha. Hoje eu falo com muita humildade, eu tenho até medo de parecer arrogante falando isso, mas eu me considero a principal autoridade em tráfego pago imobiliário no Brasil. Não porque eu sou bom, não, mas porque eu sou esforçado, porque eu estudo, porque eu entrego, porque eu tô ali, sabe? Porque eu realmente gosto disso. Eu tenho o maior canal do YouTube de tráfego pago imobiliário hoje, então eu posso dizer assim que o tráfego pago, posicionamento, o tráfego orgânico, todas essas coisas do marketing mudam a vida da pessoa. Mudou a minha vida, tanto na corretagem quanto na outra parte. Eu nem imaginava, há 4 anos atrás, fazer palestra, dar treinamento, estar aqui em podcast, ter meu podcast, ter mais de 3 mil alunos no curso. Tudo isso graças, é claro, ao meu esforço, né? Graças a Deus também. E o marketing. Boa, legal, gente. Animal. Muito bom. A gente também tá no mesmo ambiente, né? Todo mundo nesse mesmo ambiente. Eu tinha mais uma. Ah, tá. Sua preferência mesmo, pessoal. Google Meta. É isso mesmo, Google Meta. Meta. Tio Zuki. Vou explicar por quê, tá? Vamos lá. Google, ele traz sim mais leads qualificados, mais fundo de funil. Porque a pessoa que entra ali, ela já pesquisa o que ela quer, certeiro, né? Certeiro, por exemplo, que bairro que a gente tá aqui? A gente tá na Paraíso. Tô no Paraíso. Vamos lá. A pessoa digita apartamento de 3 dormitórios no bairro Paraíso, em São Paulo. Pum, seu site, sua landing page já vai aparecer para ela. A hora que ela clicar, ela vai entrar. Já é uma pessoa com um nível de consciência muito mais avançado. No Meta, você pega vários tipos de pessoas. Você pega a pessoa que está mais avançada e você pega principalmente as pessoas que estão no início da jornada de compra. Eu, particularmente, sempre gostei de atender o cliente que está no início da jornada de compra. Porque eu me diferencio pelo meu atendimento. Porque eu vou mostrar para ele que realmente eu vou pegar na mão dele e vou falar: não, você não sabe como que funciona um financiamento? Sua renda pode financiar até esse valor. Nesse bairro, infelizmente você não consegue, mas eu tenho nesse. Então, sabe? É um cliente, como eu falei, ninguém acorda e fala: vou ver um anúncio. São leads um pouco mais frios mesmo. E o lead que está pesquisando no Google, ele tem Instagram também. Né? Sim. Então, assim, os dois são excelentes, né? Não falo mal do Google, não, são excelentes. Eles se complementam, Eles na verdade, se complementam, dentro da estratégia, né? Se complementam. Hoje, na minha imobiliária, eu só faço Meta. Porque eu trabalho muito com os corretores na questão do atendimento também. Né? Você pega bem ali, meio topo. Entendeu? Então, a minha preferência é Meta. Eu adoro Legal. Meta. Custo? Meta ou Google, o que custa mais? Google. Por quê? Só explicar. Eu tava querendo fazer um... Tá, vamos lá. Mas pode, explica. Eu digo, por que eu falei no começo que a gente ia falar sobre Meta para o corretor iniciar e não o Google? Por quê? O Meta, ele é uma ferramenta democrática. Por quê? O mínimo hoje é R$6 para anunciar. Se você coloca R$6 e uma construtora gigantesca aqui por dia, né? R$6 por dia. Uma construtora gigantesca coloca R$1.000 por dia, o que vai acontecer? Os dois vão aparecer para as pessoas. Porém, o seu vai atingir um público menor diariamente. E o dela vai atingir um público muito grande diariamente. Aí é democrático. Se você aparece, ela aparece. Uma dica. Geralmente o criativo da construtora é ruim.
É péssimo. E o nosso é melhor. É péssimo. Eu olho os criativos. Se tiver alguma construtora que é me ruim? assistindo, é muito estática. ruim. É muito ruim. Eles passam o vídeo institucional do empreendimento, pessoas andando de bicicleta. Como que você vai querer comprar em 3 segundos uma rua, avenida movimentada? Você já viu aqueles vídeos assim? Loteamento tem muito isso, né? Parece uma pessoa andando de bicicleta e uns passarinhos cantando. E aí? Natureza, lazer, conforto, sofisticação. Pronto, passou 3 segundos. Vai carregar aqui, lazer. Agora vai lá o corretor no loteamento, lançamento de lotes em condomínio fechado aqui no bairro Objetivo. tal. Pô, dá de 1.000 a 0. Inclusive, se tiver dono de consultório me assistindo aí, contrate a minha agência que a gente dá uma orientação boa aí. Tá vendo? Mostra primeiro o prédio, depois mostra o lazer. Mas aí, beleza. Aí tem o Meta, ele é democrático, né? Ele aparece, vai aparecer o anúncio, mesmo você colocando pouco dinheiro. O Google aparece quem põe mais. Exato. Tá? E o Google tem que ter grana para brincar ali, eu costumo dizer. Por isso que o corretor deve iniciar com o Meta. Brincadeira no Google é cara. Brincadeira no Google é cara. Em São Paulo aqui, Deus me livre, nem... Assim, é caro, né? Então é caro e tem que ter consistência. Né? Não é fácil aparecer no topo das pesquisas, né? Enfim, ele não é democrático igual o Meta. Ele vai aparecer para quem põe mais dinheiro. E exige muita estratégia também, palavra-chave, toda uma pesquisa lá que é um pouco mais chatinho também de se fazer. Vou fechar com chave de ouro aqui com a pergunta. E atendimento com IA, você é a favor ou contra? Super a favor. Tá fazendo isso? Não tô fazendo. Mas assim, já vou até dar um spoiler aqui, que eu tô criando uma ferramenta de automação para soltar no mercado imobiliário. Eu tenho um treinamento presencial, online também, que eu falo sobre... Inclusive amanhã eu vou estar em Piracicaba. Um abraço aí pro pessoal da Vita. Vou estar lá em Piracicaba dando um treinamento para a equipe. Eles são meus clientes na agência, eles estão com um pouquinho de dificuldade no atendimento, em converter. Então, a IA que eu estou criando para atendimento, ela vai ser baseada como se eu estivesse atendendo os clientes. Olha que legal. Foi legal que esses dias eu postei nos meus stories, porque o pessoal fala assim, mas o Rogério agora ele é marqueteiro, ele não atende mais cliente. Não, mas será que ele vende mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Esses dias eu fiz uma campanha, faz uns 2 anos que eu não atendo mais cliente, né? Não tem como, né? Esses dias eu fiz uma campanha, gravei um documentário, vou postar no YouTube, postei nos meus stories. Eu fiz uma campanha pra mim atender os clientes. Aí eu criei até um treinamento com isso. Eu atendi 23 leads, agendei 3 visitas e fechei uma venda. Desses 23 leads, 21 me responderam e trocaram ideia comigo. Os corretores falaram, o lead é ruim, não responde. Então eu tenho uma estratégia muito boa ali de conversão com o cliente ali, que deixa ele curioso, deixa ele com vontade de conversar, ter mais informações ali, estabelecendo um diálogo, uma conexão. E inclusive a IA que eu tô criando, eu vou criar baseado mais ou menos como se eu fosse atender ali os clientes. Baseado no que você tem feito ali. No que eu tenho feito, que tem dado certo. Porque a IA você configura ela. Não adianta nada você configurar uma IA com atendimento ruim também. Não ruim no sentido de ruim, mas ruim no sentido de não saber o que falar do jeito certo. Então eu vou criar algo ali que faça isso. A IA veio para revolucionar, inclusive no meu curso, na minha agência, eu vou colocar IA para atender, mas com os scripts certos ali e até um certo ponto da conversa para qualificar o lead. Nada do corretor ficar preguiçoso e esperar que ela faça tudo. Então, assim, ela vai como que eu posso dizer? Qualificar, né? Então, de 100 leads que entrou, a IA conversou com 100 leads, dos 100, 70 responderam, 5 agendou visita, sei lá. Mas até um certo ponto da conversa. Só para dar uma qualificada inicial. Eu sempre gosto de perguntar para o cliente, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Já pergunto para ele, você está começando a pesquisar agora? Já chegou a fazer alguma simulação? Aí o cliente me responde, não, nunca fiz. Ou, já faz tempo que eu estou pesquisando, já fiz simulação para medir a temperatura do cliente. Então, até um certo ponto. Parou ali, chega no corretor já com as informações pré-definidas do cliente, o corretor já sabe. E os leads que não responderam, a IA... Ela volta. Ela pode voltar ou pode ir para o corretor também. E tem imobiliárias que contratam a SDR, né? Que eu acho muito interessante também. Contratar uma SDR para fazer um trabalho realmente forte de ligação ali e tudo mais. Então a IA veio para revolucionar mesmo. Boa, legal. Quer a última dica agora? Vamos lá, última dica. Para não falar novamente ali do anúncio, na hora de fazer um criativo bom, tá? Você acha que deve mostrar mais o imóvel ou deve mostrar mais a pessoa falando do imóvel?
Boa pergunta. Boa, muito bom. O corretor só serve no vídeo para dar o gatilho inicial. Depois some da câmera. Sai do vídeo. Tem até alguns, o pessoal fala assim, mas Rogério, tem vídeo que você aparece o vídeo inteiro lá. É que depende do produto, depende do momento, mas eu acho que o corretor deve falar no começo e de repente depois no final. E outra dica também, pessoal, não vai fazer igual um corretor que apresenta imóvel, tipo assim... Tem corretor que, até na visita presencial, né? Chega com o cliente, aqui é a sala, aqui é o quarto. Dá vontade de falar assim, nossa, não me diga. Se você não falar, você não ia nem perceber, Tem na planta. Então, daí o corretor fica ali filmando o decorado e coloca ali, por exemplo, uma legenda, 2 quartos, varanda, não sei o quê. Não. Por exemplo, dá uma chamada, né? Uma chamada boa ali de 5 segundos. Beleza, aí começou a filmar o decorado. Coloque coisa, ou tem aquela narração, o corretor pode continuar com a voz dele, mas sem aparecer. Ninguém quer ficar vendo o corretor ali. Ele quer ver o imóvel, o decorado, né? Quando estiver filmando ali, não fica falando 2 quartos, esse apartamento é de 2 quartos. Isso aí você pode pôr por escrito, entrando no vídeo, pode pôr na própria descrição. Vai falando coisas que sejam benefícios para o cliente, como forma assim, realmente de benefício mesmo e não do produto, né? Por exemplo, chamou no gatilho ali, lançamento ao lado do shopping, o preço do metro quadrado mais barato da região. Confira o nosso decorado. Começou. Aí vai ali, parcelamos a entrada em 60 vezes nesse empreendimento. No caso, o gatilho é do preço, você continuou o assunto do gatilho ali. Sim, né? coloque benefícios, porque a pessoa já está vendo. Porque geralmente é assim, entrada de não sei o que, parcela não sei o que. Este imóvel tem um quarto, parará. Não. Né? Você mostra o imóvel falando, reforçando aqui. Sim. A não ser que seja um imóvel, por exemplo, vamos falar de imóvel de revenda, né? Imóvel dentro de condomínio, um alto padrão aí, 2 milhões, o imóvel tem 5 quartos, suíte. Aí você pode começar o vídeo, de repente, falando imóvel com 5 suítes aqui no condomínio tal, com uma vista... Coloca sempre uma coisa assim que vai ressaltar a qualidade que aquele imóvel tem. Sempre quando eu chego, por exemplo, às vezes eu faço tráfego de imóvel em condomínio também. Na minha cidade tem muito condomínio. Então eu sempre teve uma vez que... vou resumir, tá? Sei que a gente tá na correria aqui. Uma corretora me chamou e falou, Rogério, captei um imóvel legal aqui no condomínio. Vamos gravar um vídeo? Eu falei, vamos. Geralmente eu gosto de criar a copy antes, né? Falei, vamos. Cheguei lá, aí eu até gravei um conteúdo também. Falei, pessoal, tô visitando um imóvel pela primeira vez com a corretora também pela primeira vez vindo no imóvel. Aí eu falei, como que a gente vai fazer o vídeo? Vamos olhar, bater o olho no imóvel e ver quais são os diferenciais dele. Então fui anotando. Imóvel de esquina, sobrado, e ele tinha 2 varandas lá, fala sacada ou varanda, né? Ele tinha 2 varandas maravilhosas, tinha 3 suítes em cima, ele tinha 2 varandas maravilhosas, grandes assim, que uma numa suíte e a outra na outra suíte no fundo. Eu nunca tinha visto um imóvel assim, daquele padrão de 1 milhão, né, naquele condomínio. E uma varandona na outra suíte, as 2 dava vista com o pôr do sol, não tinha casa nenhuma na frente para tampar a vista. Então eu falei para ela, nossa, vamos ressaltar isso no começo do vídeo. Olha, se fosse talvez uma outra pessoa fazendo, ia perder a oportunidade de falar isso no começo do vídeo, e ia ficar na frente da casa, clichêzão, né? Lindo imóvel aqui no condomínio, tal. Então eu peguei, como que começou o vídeo? Começou o vídeo eu filmando ela na sacada ali, com a vista do fundo. Aí ela começa o vídeo assim, lindo imóvel com 3 suítes, com uma vista maravilhosa, não lembro muito bem, mas com uma vista maravilhosa dessa primeira suíte. Aí muda a câmera e eu apareço lá na outra suíte. E tem mais. Na segunda suíte também tem uma varanda com uma vista assim. E esse imóvel... Aí depois eu comecei a filmar lá dentro do imóvel. Porque imóvel é tudo igual. Se a gente for... tem um imóvel no condomínio. Hoje em dia as casas são tudo iguais, né? Parecido, Tudo parecido, né? Tudo é um caixotão assim. Uma é cinza e preto, com aquela porta de 10 metros de altura, né? De alto padrão. Eles são basicamente todos iguais. Só que o que vai impactar o cliente no anúncio é o diferencial. Imóvel de esquina. Mas e se tem cliente que não gosta de imóvel de esquina? Aí ele não vai clicar. Aí ele não vai clicar. Aí você tá qualificando. Eu até falo o seguinte, que o próprio criativo qualifica o lead, tá? Dica, a segmentação não qualifica o lead. Tem corretor que me pergunta, Rogério, fiz essa segmentação, o lead tá vindo ruim. Qual a segmentação que eu ponho? Cara, quer dizer, ela qualifica, de acordo com aqueles ricos fake que eu falei, ela qualifica, sim. Mas ela não sabe de fato, não é 100%. Tem os fakes ali, né? Não é 100%. Eu não tenho como saber, o Meta não sabe que o cara ganha 50 mil por mês e o outro ganha
Bolsa Família, desculpa falar. Mas, assim, o criativo qualifica. Né? Então, fala ali, imóvel de 2 milhões no condomínio tal. Se escapar alguém ali da segmentação que não tem perfil, ela vai olhar, ela vai ter uma noção que não vai clicar, né? Sim. Você é Pra finalizar, chega, né, gente? Você é a favor ou contra preço na entrada? Não entendi. A favor ou contra falar o preço? É porque a gente tem os corretores que odeiam falar o preço e os corretores que são a favor de falar o preço logo de cara, no anúncio ali. Você é a favor ou contra falar o preço do imóvel? Para lançamento... Para o imóvel pronto. É porque você trabalha lançamento. Não, mas vamos falar dos dois, né? Se for para imóvel, por exemplo, pronto, dentro de condomínio, eu acho legal. Nos meus criativos, quem for ver, eu falo o preço. E lançamento, você fala a partir de ou não? Lançamento, se for alto padrão, eu falo o preço. Se for Minha Casa Minha Vida, você fala o facilitador, né? Só o facilitador. Parcela. Eu falo assim, o cliente do Minha Casa Minha Vida, ele não quer saber do valor, ele quer saber valor se à vista. paga, ele quer saber se cabe no bolso dele. Óbvio. Então, para ele, tanto faz se é 250 ou se é 300 mil. Ele quer saber se ele consegue pagar a parcela. Você fala, na verdade, o que o cliente quer ouvir ali, né? O alto padrão, ele tem que ouvir o preço, porque ele tá comparando... Sim. Ele sabe onde é já, então principalmente ele tá comparando se for pegar um público investidor, aqui em São Paulo tem muita febre dos estúdios, né? Então você pode falar o preço do metro quadrado que o cara vai entender. Sim. Acho que... Cada caso é um caso. Muito bom, muito bom. Vamos marcar... Esse assunto é bom. Vamos marcar uma live no Instagram. Nossa, de repente, sim. A gente continua aí o assunto. Aí, pessoal, a gente vai se deixar, eu fico falando que é até de noite. É bom que a gente vai tirando dúvida do pessoal, vai ser legal. Então é isso, a gente finalizou por hoje. Muito obrigado, pessoal. Lembrando que a gente deixa os links aqui na descrição do vídeo do YouTube, tem as informações aqui do podcast, mais algumas oportunidades de investimento aí da Casa Brick. Muito obrigado pela aula de hoje. A rede social já falou, né? Fala de novo aí. Fala a rede da empresa. Todas as minhas redes sociais Corretor Rogério Fernandes, YouTube e Instagram. Pronto, é isso aí, pessoal. Obrigado, Valeu. Rogério. Eu que agradeço, Obrigado, pessoal. Tamo junto.